Bom dia a todos. Continuamos então no estudo da questão das estratégias, de produção. Lembrando que nas aulas anteriores a gente fez uma visão, teve uma visão geral aí sobre essas estratégias, né? Vocês também assistiram alguns vídeos em time-lapse e tentaram identificar como que ocorre o planejamento em função da diferença de tecnologia. E hoje eu vou focar um pouquinho numa estratégia específica que é a Lean Construction. Na verdade, Lean Construction é uma filosofia, a gente chama, traduzindo, de construção enxuta, né? Uma filosofia que nasceu junto com o sistema Toyota de produção. Quem criou a Lean Construction, na verdade, quem propôs, né, a Lean Construction foi o Koskela, em 1992, aonde ele se baseou no sistema da Lean Production, ou do sistema de produção enxuta, que é o sistema Toyota de produção. A gente já falou um pouquinho dessa questão da diferença entre a indústria automobilística, um processo com fluxo contínuo, né, nas últimas aulas, e, na verdade, essa tentativa de tornar a construção civil um processo contínuo é que gerou essa proposição da Lean Construction, né? Então, a ideia é que a adoção dessa, em princípio, filosofia, porque ela tem uma série de metas que, se a gente for considerar, elas são inatingíveis, né? Por exemplo, perda zero, tempo de processamento zero, etc., mas que servem como objeto de melhoria contínua dentro das empresas. Então, a ideia é que você possa incrementar a competitividade da empresa através de um conjunto de estratégias que vão ser implementadas dentro da construção civil, né, que busquem a identificação e eliminação de perdas. Né? Essas perdas oriundas de diversas formas, né? Então, de produtos defeituosos, recursos, mão de obra, equipamentos, entre outras coisas. E algumas coisas que a gente não pode eliminar. Nós já vimos em aulas anteriores também um pouquinho dessa questão do desperdício, da perda, né? Associado às construções aqui da Grande Florianópolis. E aqui a gente vai ver um modo um pouco mais geral. Então, lá do Just in Time, essa figura é uma figura do livro do Correia Genese, né? Que ela tenta exemplificar que a ideia do Just in Time, traduzindo, seria no tempo exato, só o necessário. Então, seria eu conseguir fazer as coisas no tempo certo, digamos assim. Não tem uma tradução bem literal, mas no tempo justo, né? Seria mais ou menos essa equivalente em português. E o que ela nos traz? Né? Ela nos traz nessa figura a ideia de que se você elimina o nível da água ali, os icebergs, que seriam os problemas, as rochas, enfim, ficam mais aparentes. Então, a ideia é que se você consegue trabalhar dentro de um processo mais enxuto, né, mais transparente, mais organizado, você consegue enxergar exatamente onde que são os teus problemas, ou seja, quando o nível d'água está lá bem baixinho, né, e você acaba também reduzindo o nível dos seus problemas. Tá? Então, a ideia é a melhoria contínua do processo, né? E esses problemas, os nossos icebergs, né? As nossas rochas, eles seriam associados a esses desperdícios, né? Os refugos, a quebras, a longos tempos de preparação, o tempo de processamento muito longo, quantidade de estoques presente, que aqui nessa filosofia é vista como um desperdício. Bom, então, quais são os princípios aí do Just in Time, né?
que se transformam em algumas metas dentro dessa filosofia. Então, a ideia é a melhoria contínua dos processos, que nós tentamos cada vez mais rodar aquele ciclo que a gente viu lá na primeira aula do PDCA, plano, do check, action, planejo, eu executo, eu acompanho o processo, controlo e ajo corretivamente. Então, a ideia é que esse ciclo esteja sempre girando em busca da melhoria contínua, né? Então, nessa melhoria contínua, toda vez que eu planejo, então imagina assim, eu fixei no meu orçamento uma meta de custo, executei e vi que eu não consegui atingir essa meta. Então, qual foi o meu problema? Vou agir corretivamente para conseguir atingir essa meta e cada vez mais melhorar meu processo, buscar novas tecnologias, buscar ganhos, por exemplo, em termos de recursos humanos, em qualidade de vida, etc. Tá? Então, dentro do Just in Time, as metas são o 0 defeitos, eu não ter defeito, 0 movimentação, então o transporte, de uma forma geral, é visto como algo que não agrega valor às atividades. Então, se eu penso assim, se eu ficar dentro de um canteiro de obra, transportando material para um lado para o outro, ou mesmo o pessoal de um lado para o outro, o que isso vai me dar? Vai me dar só custo. E não me gera produção. Eu não tenho edifícios prontos, eu não tenho paredes, eu não tenho pisos, coberturas, etc. Eu vou ter só desperdício de recursos, né? O lead time 0, quer dizer, a ideia é que eu tenho um tempo de processo 0, ou seja, tendendo àquela montagem, né? Cada vez mais tempo planejando e menos tempo executando. E o tempo de preparação, que seria aquele intervalo entre um processo e o outro, e aqui a gente enxerga a empresa sempre dentro do âmbito da qualidade, do sistema Toyota, sempre como uma coleção de processos. Então, a ideia é ter uma visão horizontal na empresa, onde o processo, por exemplo, de construção, ele inicia lá na estratégia empresarial, né? Aí vai ao projeto, depois a toda a parte de contratação e processamento, compras e coisas assim, até que ele chega na execução, vendas, etc. Então, a gente chega como algo horizontal, né? E a meta é o quê? Que isso seja um fluxo contínuo e que essa troca entre processos, por exemplo, processos de execução, se eu estiver trabalhando num processo de execução tradicional, com pilares, vigas e alvenaria de vedação, o ideal é que eu fizesse pilar, viga e em seguida já fizesse alvenaria. Então, esse tempo de preparação entre terminar uma atividade e começar a outra deveria ser 0. Ou tender a 0. Então, imagine que isso num prédio em altura fica muito difícil. Vou fazer uma alvenaria no segundo andar, depois outra no terceiro. Tem que subir equipamento, subir tijolo, subir argamassa, etc. Então, no processo tradicional, uma visão bem difícil, mas nós já vimos que, por exemplo, no centro ali, Terra Nova, onde a gente tem a produção em lotes, a visão fica um pouco mais possível, né, dentro dessa produção contínua. A ideia é reduzir os estoques. Então, o estoque é visto como uma gordura no processo. Então, eu deveria tentar produzir um lote unitário. A gente chama isso de uma produção puxada ao invés de uma produção empurrada. Como assim? Normalmente eu penso em quê? Produzir unidades habitacionais e depois colocá-las à venda, né? A ideia é o quê? Eu primeiro vender aquela unidade habitacional para depois eu começar a produzir. De preferência, esse tempo de processamento, né, de eu fazer essa venda da unidade habitacional e a entrega tem que tender a 0. Ou seja, no momento que eu estou vendendo, eu já estou com a produção sendo entregue. Então, isso exigiria, né, numa filosofia, um tempo de produção
muito rápido, então nós teríamos que ter um sistema otimizado de tal forma que no momento que eu fiz o pedido, né, de compra, eu já estou com o meu material sendo entregue na obra, tudo sendo produzido para eu poder entregar para o meu cliente. Então, quer dizer, é uma utopia, né, dentro de uma visão dessa filosofia, mas o que a gente tenta é reduzir, então, esses tempos, né, e fazer com que eu primeiro venda para conseguir aplicar e empregar melhor meus recursos. Então, a ideia é que se eu já, por exemplo, vendi uma unidade, eu utilize esse recurso na produção para evitar o custo do capital, com financiamentos e coisas assim, e na produção daquilo que é necessário para entregar aquele produto. Então, desvincular etapas de construção, entre outras coisas, né, de serviços e tal, esses gargalos, né, reduzir gargalos, reduzir a dependência entre as operações, né, e eliminar o desperdício, quer dizer, perda zero. Tem uma diferença conceitual entre perda e desperdício, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, a ideia do just in time, eu tenho esses lotes cada vez menores de entrega de produtos, né? Que as entregas dos meus fornecedores sejam sempre feitas em menor tempo e na quantidade necessária para a produção. Então, isso exige um nível de planejamento da produção muito grande. Imagine, essa semana, dentro da minha obra, vai chegar só o cimento que eu vou usar para essa semana. Primeiro, dependendo do fornecedor que eu tenho, ele pode demorar, de repente, 5 dias para me entregar. Então, quer dizer, a minha semana terminou e o material não chegou ainda. Então, eu tenho que saber, ter uma parceria com o meu fornecedor para me entregar o mais rápido possível. Eu tenho que conhecer os tempos de entrega dele para colocar isso dentro do meu processo. Eu tenho que conhecer as quantidades de cimento que eu vou precisar. Então, isso implica e eu saber que eu vou usar esse cimento para produzir uma argamassa para um venaria, um reboco numa unidade habitacional, um piso na outra unidade. Então, eu tenho que saber exatamente aquilo que vai ser feito naquela semana, né? Ou naquelas semanas, ou naquele dia, né? A equipe de trabalho, quantas pessoas vão constar ali. Então, isso vem lá do nosso orçamento, do plano de custos e do nosso cronograma e o desdobramento das equipes e as tais linhas de balanço. Então, a ideia é que esse tempo entre o pedido e a entrega, que é esse tempo de processamento, seja cada vez menor, né? Que eu tenha um nível de qualidade maior, que eu reduza a quantidade de fornecedores para ter que gerenciar um custo de gestão menor, né? Gerenciar também menos coisas no dia a dia, menos controle de estoques e coisas assim. De preferência, eliminar esses estoques e tentar limitar esses esforços de que o fornecedor ele tem que me entregar o produto naquela qualidade, na especificação que eu pedi, né? Então, eu trabalhando com menos fornecedores e treinando eles, às vezes até dentro das minhas condições que eu preciso ter para que aquele material que ele vai me entregar chegue exatamente como eu quero, né? O fato de eu limitar a quantidade de fornecedores vai facilitar bastante para mim, isso reduz custo também. Então, está aqui o desenho entre a produção que a gente diz empurrada, né? Então, onde o burrinho está atrás da carroça, eu primeiro produzo para vender. Então, eu gero uma quantidade de unidades habitacionais muito alta. E, de repente, essas unidades não vão ser nem vendidas. A gente sabe, por exemplo, que no Brasil, o estoque habitacional, hoje, disponível de moradias, poderia até eliminar o nosso déficit habitacional, se a gente conseguisse aproveitar tudo que a gente já produziu. Agora, pense em termos de impacto no consumo de recurso, de desperdício, de material que está ali empatado e que não está servindo para aquela função que deveria ser alguém estar habitando ou morando lá dentro. Então, no momento que eu inverto esse sistema, eu ponho o burrinho para frente da carroça, ou seja, eu primeiro vendo e produzo só aquilo que é necessário.
Então, e aí essa venda, ela tem que ser de acordo com as necessidades do meu cliente, né? Aliás, eu não tenho como fazer a venda se isso é um pré-requisito, que o que eu estou vendendo vai atender a necessidade do cliente. Então, aqui na Lean Construction, a gente pode entender, não só na Lean, mas na qualidade, enfim, o próprio gerenciamento de projetos, né? Ou BPM, Business Process Modeling, todos eles vão trabalhar dentro dessa visão de processo. Quer dizer, eu tenho entradas, saídas e um processo que viabiliza isso. O modelo da Lean Construction, ele ainda pensa em termos de atividades de fluxo de informações e de trabalho. Então, além daquele processo, eu tenho que ainda entender, né, esse processo, né, a ponto de conseguir determinar onde que eu vou ter, por exemplo, movimentação de materiais, de pessoas, de equipamentos, né, para tentar eliminar esses movimentos ao máximo possível. Aonde que eu tenho esperas. Eu chego na obra às 7 horas da manhã e aí o meu tijolo, o meu bloco tem que subir para aquele determinado andar onde a alvenaria vai ser executada. Bom, ali até que o bloco, o tijolo seja enviado para lá, eu tenho uma pessoa, um pedreiro, um servente esperando aquele material chegar lá, né? Então, normalmente esses horários de pico, início da manhã, fim da manhã, início da tarde, final do dia, são sempre horários onde, por exemplo, os equipamentos verticais estão congestionados, né? E muitas vezes eles estão ociosos, né, em outros horários do dia. Então, o ideal é eu aproveitar esses tempos quando o equipamento está parado para já transportar aquelas quantidades de material que eu preciso para aqueles locais. Claro que isso dentro de uma visão tradicional. O ideal seria o quê? Eliminar esse transporte. Quer dizer, eu pensar que, de repente, a minha casa chegou pronta no local onde ela vai ser implementada, né? Seria o ideal. Então, espera, processamento, né? As atividades de conversão, realmente, a necessidade que eu tenho de fazer inspeção, né, essa inspeção já nos procedimentos de trabalho, no recebimento de material, da estocagem, evitar que sejam feitos retrabalhos, por exemplo, eu posicionar o material em diferentes locais do empreendimento, né, vou exemplificar aqui com os blocos e tijolos, de repente eu vou ter o tijolo sendo descarregado lá do caminhão avulso, ele é estocado no lugar, depois ele é remanejado para dentro da obra, aí depois ele é reposicionado em outro lugar dentro da obra, até que ele chegue lá na parede onde ele realmente vai ir compor a alvenaria. Então, nesse caso, simplificando um pouco essa visão, se eu imaginar que meu bloco já vem paletizado, eu simplesmente pego ele no pallet, se eu souber quantos blocos eu vou usar numa determinada parede, já boto aquele pallet direto na parede, no local onde essa parede vai ser executada. Então, eu diminuí o duplo manuseio. Então, pensando nessa visão do processo, né? Então, as setinhas vermelhas ali representam as entradas e saídas. Eu preciso construir um edifício, eu posso ir quebrando essa visão, né, da construção do edifício ser feita em etapas de decomposição do projeto. Então, eu posso pensar que o edifício é uma grande coleção de processos. Eu posso organizar esses processos em etapas. Então, os processos para a execução do terrapleno, os processos para a execução da infraestrutura, da estrutura, das vedações, das alvenarias, das esquadrias, das coberturas, das impermeabilizações e assim por diante. Então, eu posso imaginar ainda dentro daquela visão da Lean Construction, que eu tenho, por exemplo, dentro da estrutura, eu vou precisar ter o concreto, eu vou precisar ter as formas, eu vou precisar ter a armadura, e que a armadura é composta de vergalhões de aço, e que esse aço tem que chegar até o local do empreendimento, vai ter que ser cortado, dobrado,
né? A gente vai ter que montar um layout desse posto de trabalho, e depois ele vai chegar até a posição onde ele vai realmente compor uma viga, isso vai ser posicionado dentro de uma forma, vai ser concretado. Então, eu tenho que inspecionar, por exemplo, se essa armadura que vai compor essa viga, ela está na posição correta, com os espaçamentos corretos, de acordo com a especificação do projeto estrutural, entre outras especificações aí que eu tenho que estar observando, né? Então, eu tenho um conjunto de operações necessárias e eu tenho que prestar atenção, então, dentro dessa visão da Lean, onde que está ocorrendo o transporte, onde que eu tenho estoque, né? Onde são os possíveis geradores de desperdício nesse processo, o que está gerando esse desperdício, por exemplo, a falta de modulação de uma alvenaria, né? Uma alvenaria não racionalizada pode me levar à quebra de blocos. Então, a solução seria o quê? Eu implementar um projeto onde eu modular, né, de acordo com a medida do material. E aí eu estou pensando não só em tijolinho, bloco, mas eu posso pensar em termos de paredes pré-moldadas, ou mesmo módulos como containers, né, que já vêm dentro de uma determinada medida, é só montar, tá? Quanto aquela mesma conversa das aulas anteriores, aonde eu tendo quanto mais tecnologia eu vou incorporando aí nesse processo, mais rápido a coisa se torna, mais limpa, menos desperdício eu vou gerando, tá? Obviamente que isso vai aumentar o custo também, tá bem? Então, assim, ó, vou pensar em atividade de transformação, tem que pensar no custo, né? Tem que pensar nos fluxos. Então, a visão tradicional, ela costuma ignorar esses fluxos. A gente, dentro da visão da Lean, vai incluir esses fluxos e eu preciso mapear meus processos, exatamente quando que as coisas vão acontecer. Então, o que a Lean diz? Que eu preciso aumentar a eficiência das atividades que agregam valor e eliminar aquelas que não agregam valor. Então, o que agrega valor? Eu vou melhorar a tecnologia de produção, qualidade de processo. O que não agrega valor? Esses tempos, a variabilidade do processo. Então, a ideia é que eu consiga criar padrões de execução de serviços, procedimentos de entrega, de execução, de inspeção, de pedido, de compra, até de especificação de material, por exemplo. Simplificar, aumentar a transparência, então eliminar essas gorduras, tornar o processo mais flexível, que eu possa estar adaptando a várias situações, e focar em processos críticos, né, e na visão global, né, do que eu vou entregar para o meu cliente depois. Então, ainda eu posso pensar em aumentar o valor do cliente, aumentar o valor para o cliente, né? Então, com produtos especificados corretamente, pensar em o que realmente é necessário que eu entregue para ele, aquilo que não é necessário que eu entregue ao meu cliente, aumentar o conhecimento e a integração do processo, equilibrando aí diferentes ângulos de melhoria, implementar princípios compreensíveis no projeto, controle e melhoria do sistema de produção, eliminar perdas, analisar rigorosamente as necessidades do cliente, sistematizar fluxos. Então, assim, de uma forma geral, eu fui colocando aqui exemplos para vocês, a gente costuma enunciar em 11 princípios da Lean Construction, reduzir parcelas e atividades que não agregam valor. Então, aqui eu mostro 2 exemplos de estocagem, um com a carga de blocos paletizada e o outro, ele é granel, todo quebrado, com empilhamento incorreto. Então, muito mais fácil, né? Eu elimino uma série de perdas, eu elimino do manuseio se o bloco vier para mim paletizado. Então, eu vou tentar reduzir esse transporte, como eu já falei, estocando esse material já na posição correta. Aqui vocês veem uma série de desperdícios, ó,
de forma de madeiramento. Então, se eu for pensando naquela questão do incremento tecnológico, eu posso pensar em vez de usar gravatas em madeira, usar metálicas, né? Em vez de usar escoras em madeira, usar pé direitos, escoras metálicas, para reaproveitar isso em várias obras. Eu posso pensar ali na otimização do projeto de instalações, pensando em reduzir perda por corte de tubulação, entre outras tantas coisas que eu posso estar imaginando. Então, aqui em relação ao desperdício, né, a gente vai dividir aí aquilo que é evitável e aquilo que é inevitável, tá? Então, eu vou pensar assim, as perdas que eu posso evitar, elas são lá as de superprodução, por exemplo, eu produzo a mais do que necessário, eu substituo um produto por um que é muito mais caro ou em maior quantidade para uma determinada função, né? Então não precisava ter usado tudo aquilo, né? O certo é utilizar, por exemplo, um revestimento cerâmico de acordo com a necessidade dele. Se ele é um piso para um local de uso não intenso, então eu tenho pouca circulação de pessoas, eu não tenho por que usar uma resistência à abrasão muito alta, né? Eu vou utilizar um PI2, um PI3. Então eu vou, se eu utilizar um PI5, na verdade eu estou botando fora recurso, estou usando material além da especificação. Então, tem uma série de perdas, como por espera, esse tempo dele estar ali aguardando chegar o material que já podia ter me planejado para fazer isso, o transporte do próprio processamento na sequência, de repente eu não programei a minha sequência de produção, faço uma etapa agora, depois faço outra, retorno, faço de novo, monto, desmonto equipamento, andaime. Então, isso gera muita perda de tempo, gera retrabalho, às vezes, aquela clássico das instalações dentro das alvenarias, né? Vou lá, quebro a parede para colocar a tubulação ou o eletroduto do elétrico. Aí depois pago alguém para fechar aquilo que eu quebrei, que eu já tinha pago alguém para fazer, paguei para quebrar, paguei para fechar, né? Então, não faz muito sentido isso. Então, tentar eliminar essas coisas, o estoque. E tem algumas coisas que são inevitáveis realmente, né? Então, o que são inevitáveis? O que é inevitável, por exemplo? Tem uma perda de tempo de mão de obra quando ele vai fazer as necessidades básicas dele, mas isso não pode ser suprimido, né? Então, o que eu posso fazer no máximo é otimizar. Eu estou numa edificação com 20 andares e o operário precisa fazer o número 1, né? Número 1. Então, ele para fazer o número 1, ele poderia pensar que eu tenho um banheiro só lá no primeiro pavimento. Poxa, ele tem que descer 20 andares para fazer o número 1. Aí eu posso pensar que, de repente, se eu botar um banheiro mais próximo, ele pode fazer o número 1 de uma forma mais rápido, mas ele vai ter que continuar indo ao banheiro, não tem como eliminar isso. E tem coisas, por exemplo, como a distração, o lazer, aquele momento de... Também é legal, agrega qualidade de vida ao trabalho. Então, a gente tem que pensar nisso também, tá? Porque, lembram, são seres humanos, não são máquinas. Se eu quiser usar uma máquina, então eu parto para automação, né? Para os processos aí mais industrializados. Então, aqui o exemplo desse do corte das tubulações, só para a gente ver, né, um pouquinho disso. Então, é um clássico aí da análise da produtividade, as reformas, né? Às vezes, assim, eu já vi obra aqui em Florianópolis, uma construtora fez aquilo assim com um primor, aí chega o cliente, ele olha e diz, não quero nada disso. A reforma é todo apartamento que é novinho, né? Então, às vezes, ele desfaz aquilo que era bem feito para refazer, né, do jeito que ele quer, então, para ter a customização, personalização, mas aí contrata uma mão de obra qualquer para fazer um projeto qualquer e transforma aquilo que era bom numa coisa
horrível, mas ficou como ele queria. Então, assim, essa flexibilidade que a gente precisa ter para atender essas diferenças, né? Essa customização do cliente também é importante de ser pensado. Então, a gente fala também nessa questão do projeto Lean, quer dizer, o projeto enxuto, que já pensa em tudo isso na hora do projeto lá, de arquitetura, de estrutura, de instalações, entre outras coisas. Aqui na fotinha do lado de cá, eu coloquei só um exemplo de um elevador de transporte de pessoas, né? Tem a TVzinha para a questão da segurança do trabalho, então evita riscos de acidentes e coisas assim. Aqui eu mostrei para vocês um princípio 2, né? Aumentar o valor do produto através da consideração das necessidades do cliente. Então, aqui eu botei um exemplo aqui de um showroom, para facilitar a escolha. Às vezes, até o cliente não sabe bem qual é a necessidade dele. Então, quanto mais a gente deixar claro para ele o que vai ser utilizado ali, as opções que ele tem disponível, melhor. Menos problema a gente vai ter dele achar que aquele produto não é bem aquilo que ele queria. Então, quanto antes eu fizer isso, também melhor. Né? A questão do planejamento aí é essencial, né? E de preferência que essas escolhas do cliente, elas sejam antecipadas. Às vezes ele vai escolher, sei lá, o tipo do vaso sanitário que ele vai utilizar muito tarde dentro do processo construtivo, ou mesmo essa opção de customização é dada para um cliente muito tarde. Então, o projeto precisa ser flexível para aceitar essas customizações, né? A questão do padronizar, quer dizer, imagine assim, um modular que permita a variabilidade, né? Então, eu tenho que tentar ter um padrão que consiga me dar o que eu preciso em termos de planejamento. Pense assim, ó, quanto maior a padronização do meu processo, mais previsível ele é. Então, eu consigo definir exatamente quanto que vai custar, se vai me gerar desperdício ou não dentro daquele processo, né? Isso para o planejamento é essencial. Entretanto, esse padrão ele não pode engessar a escolha do cliente. Isso é importante. Então, eu tenho que ter esse padrão, pense em modos, mas esses modos eles têm que estar arranjados de forma a permitir a flexibilidade, tá? Então, é reduzir a variabilidade, mas sem engessar o meu processo, né? Aqui algumas coisinhas que vão ajudando, né? O showroom, a maquete. Essa maquete ela pode ter outros usos além do ilustrativo para o cliente final. Ela pode ser utilizada para o cliente interno também, explicar ao funcionário como que vai ficar a edificação, onde que vai um determinado material. Ela pode ser utilizada para testes de iluminação, de desempenho térmico. Quer dizer, esses modelos aí, eles podem ter outros usos, isso pode ser uma estratégia que a empresa lança a mão. Aqui a questão das informações, né? Acessibilidade às informações. O sujeito está lá na betoneira, ele tem que fazer um monte de tipo de argamassa diferente, daqui a pouco ele está mandando a argamassa errada, então aqui já tem uma tabelinha ó, com todos os tipos de argamassa que ele vai produzir, os traços certinho, né? De preferência ele já tem lá uma argamaceira para dosagem, né? Isso tudo facilita. Aqui, a redução do tempo de ciclo, né? Medir, identificar, eliminar as causas para buscar essa entrega mais rápida. Eu coloquei um exemplo aqui da linha de balanço, um cronograma aí, né? Para a gente entender exatamente a sequência de produção. Isso aqui é de uma obra real, aqui de Florianópolis, né? A foto de um canteiro de obras daqui, com toda a produção, né, da empresa. Então, essas caixinhas coloridas que vocês estão vendo aí nesse cronograma, eles vão indicar aí as etapas de obra que vão ser executadas e exatamente as semanas ou a data que ela está prevista para ser executada. Então, com isso,
a empresa consegue ir controlando toda essa questão de estoques, de pedidos, de material e também necessidades de mão de obra. A questão aí, ó, de novo, da estocagem, pallets, o equipamento também, ó. Não adianta ter um pallet se eu não tenho um equipamento para transportar isso. Então, eu preciso ter equipamentos dentro da obra, aqui o controle de acidentes de trabalho, entender por que o acidente ocorreu, eliminar as causas desses acidentes, se é perfuração por prego, por exemplo, eu não posso ter, né? Eu tenho que descobrir por que os pregos estão ficando perdidos no chão, né? Então, eu vou criar um método que evite, né, que esse prego vá parar lá no chão. Simplificar processos, né? Entender, às vezes, assim, a gente acaba fazendo uma determinada operação e não para pensar por que a gente está fazendo aquilo, né? É um hábito, às vezes, ou um vício, né, que se cria dentro da construção. Então, não, mas peraí, se eu fizer desse jeito, se eu fizer diferente, o resultado é o mesmo. Então, eu posso, sim, rever como que as coisas são executadas dentro da obra e prever simplificações nesse processo, redução de etapas que vão me conduzir, às vezes, a um resultado até melhor do que o que eu tinha antes. Aumentar a flexibilidade, já falei, a transparência, à medida que eu vou organizando o canteiro, reduzo estoques, né, tenho controle do meu desperdício, eu consigo ter uma visão melhor daquilo que está errado. Então, a gente diz lá a questão dos 5S, né, os 5 sensos, Seiri, Seiton, Seisketsu, Shitsuki, Seiso, são os sensos de organização, ordenação, limpeza, autodisciplina, né? Então, tudo isso são aspectos que são básicos, às vezes, para a empresa entrar, ser introduzida dentro desse processo de melhoria. Aqui eu coloquei um exemplo de um bicicletário, que é uma necessidade básica aí, dentro da construção, a organização de documentos de obra, plantas, né? Hoje até melhor ainda se isso for em BIM, né? Ali usar o aplicativo lá, o BIMX, o cara tá lá na obra, tá com o modelinho aqui, mas de qualquer forma ainda as aprovações, né, os documentos lá, anotações de responsabilidade técnica, licenças, alvarás, documentação para inspeção de segurança, tudo isso tem que ficar aqui. A rastreabilidade do processo, né, a identificação aqui, por exemplo, são corpos de prova de concreto, então aqui em cima fica aonde esse concreto vai ser usado, qual a nota fiscal da entrega, né? Então eu consigo, a partir dessas medidas, após o rompimento, saber exatamente onde que aquele concreto foi usado, qual era a especificação dele de compra, qual a especificação na nota fiscal, se deu certo, se não deu, por que não deu, enfim. Eu consigo rastrear o produto. Ainda, focar o controle no processo global, então a gente imagina aquilo que é crítico para o cliente, né? Conseguir medir tudo isso, mensurar essas coisas, para saber se realmente a gente está conseguindo melhorar os processos, tentar manter um equilíbrio entre essas melhorias nos fluxos, né, as questões aí de inspeção, transporte, né, e na questão das atividades de processamento, em si, de conversão, que é as de produção, né, que a gente diz, aquelas atividades auxiliares e as principais, né? E depois fazer o benchmark, quer dizer, tudo isso aqui são fotos de obras que a gente visitou, enfim. Aqui eu estava grávida aí de uns 5 meses, então tem uma bolinha aí na minha barriga, mas, aliás, me pegaram numa pose bem engraçada. Mas eu achei legal essa foto porque ela tem ali a política da qualidade da empresa, as informações às vezes visíveis, e não só visíveis, mas assimiladas pelas pessoas. Quer dizer, não pode ser um processo que só os que estão na gerência ou na gestão saibam o que está acontecendo. Quer dizer, as pessoas do dia a dia, nossos clientes internos, colaboradores, eles têm que estar cientes
né, de tudo que está acontecendo envolvidos com isso. Muitas vezes eles têm uma visão melhor das atividades que eles fazem, podem dizer naquilo que eles podem melhorar do que a gente que está olhando o processo de fora. Então, aqui a gente tem ainda outras questões, né? Por exemplo, a separação dos resíduos dentro da obra. Aqui eu coloquei assim, essa ideia de sequência executiva e interdependência das atividades, a gente tentar unir operações, tirar aquilo que não precisa, reduzir as atividades, quer dizer, simplificar as coisas, reduzir movimentos. Aqui tem um exemplo muito bom aqui do escantilhão nas alvenarias, né? Então, se eu não uso um escantilhão dentro de uma alvenaria, toda camada, toda fiada que ele vai executar, ele tem que puxar a linha, né? Fio de nylon para fazer o nivelamento e utilizar o prumo. Então, camada, isso fiada por fiada. Quando eu uso um escantilhão, eu elimino já uma série de atividades auxiliares, que é essa de prumar e nivelar. Vou fazer isso uma vez só no escantilhão. E aí, se eu pensar que de repente eu estou migrando da alvenaria por fiadas para placas de concreto, enfim, elementos pré-moldados, eu estou simplificando ainda mais esses meus trabalhos, de repente chegando até um resultado melhor. Então, repensar esse processo. Aqui, o uso dos equipamentos apropriados, eu acho que é muito importante, né? A questão da acessibilidade, de, às vezes, ensinar o colaborador a como que ele tem que organizar lá o posto de trabalho. Então, ele está lá na alvenaria, ele está assentando um bloco. Bom, se ele bota a maceira, né, que é o local onde tem argamassa, muito longe dele, vai ter que levantar, ou os blocos estão muito longe, ele tem, cada vez que ele vai fazer, ele tem que levantar e buscar, levanta, baixa, quer dizer, eu posso simplificar isso, ensinar ele a organizar, eu posso usar, de repente, uma maceira, um carrinho porta-maceira, que facilite reduz as operações e diminua essa repetição e facilite esse processo, a operação. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de outros equipamentos. Essa aqui é uma desempenadeira que eu posso utilizar para fazer o acabamento de lajes, né? Em vez de fazer na mão esse processo, não sei se vocês já viram eles fazendo numa laje. Posso pensar em pré-moldados, né? Uma laje alveolar, por exemplo, que eu vou ter que fazer só a capa de concreto. Então, a gente vai reduzindo, né? E criando, agregando um pouco mais de tecnologia dentro dos processos. Aqui são carrinhos especiais, a gente tem vários. Esse aqui é mais fundo, não é aquele carrinho de mão convencional, né? Vai para o lado das jiricas, com uma roda, 2 pneus, um pneu só, para diminuir a carga também de trabalho. Mais fundos, que evitem o derramamento do que ele está sendo transportado, né? A organização das armaduras por bitola, com identificação do tipo de aço, longe do piso, de preferência em local coberto, né? E tudo aquilo que a gente já viu lá em termos de organizações de canteiro, de procedimentos corretos de estocagem de material. E aqui tem ainda uma série de inovações e produtos que a gente pode estar utilizando aí, ó. As maceiras, essa aqui eu peguei da Escametal, tem lá na internet para vocês verem. Então, são andaimes metálicos, porta-maceira. Então, você põe argamassa aqui, não sei se vocês já viram na obra, às vezes eles usam um compensadão lá no chão, despesa o carrinho de argamassa, né? No chão mesmo. Então, isso ali dá um problema de ergonomia, o cara levantar, pegar. Aqui não, já enche a maceirinha, né? De repente, às vezes o carrinho já tem até rodinha, ó, como vocês podem ver aí nas imagens. Aí já transporte, se precisar tirar a maceira, ele tira daí. Então, isso tudo facilita, é mais rápido e, claro, tem que ter um controle depois do equipamento, de limpar o equipamento, né? Por exemplo, um carrinho desses, se eu tenho, às vezes, 2, 3 equipes de pedreiros trabalhando no mesmo andar, ó, o carrinho já vai com a quantidade certinha de massa para cada uma equipe, então isso facilita bastante o trabalho. Não tem aquele duplo manuseio de botar argamassa num lugar, depois tira, bota no outro, já vai certinho. Já quando fez lá embaixo,
Na betoneira já vai para o lugar, para a maceira e já vai para a equipe lá no andar certinho, tá? Então, são tudo coisas aqui, a régua vibratória, né? Então, facilita e também agiliza o serviço, dá mais produtividade quando o processo de construção é convencional, os usos dos equipamentos de segurança, o uso do transporte vertical com uma grua pode facilitar bastante. Isso aqui é uma obra de pré-moldados, uma empresa bastante conhecida aí, né? Então, tem que ter um planejamento também desse equipamento, área de manobra, né? Tamanho de lança, etc., né, até expansão, fixação, ancoragem na estrutura, tudo isso tem que ser planejado, tem que ser pensado, às vezes, desde o projeto já estrutural, esperas, né, que sejam colocadas para isso aí, previsão de carga em cima de subsolo, de solos, etc. Aqui, dutos para retirada de entulho, que facilitam, né, o bom é que não houvesse entulho, mas em havendo a retirada, separação e classificação desses resíduos, tá? Reuso, por exemplo, da água, as questões ambientais, a gente vai ver aí até equipamentos para medição de particulados, já dentro do canteiro de obra, poeira, né? Toda a questão aí da ergonomia no trabalho, de evitar que o colaborador aspire essas poeiras, esses particulados, e outros tantos equipamentos aqui, ó, para resíduos também, para despejo de resíduos, para colocação de argamassas em locais específicos, né? Então, um carrinho próprio para aquilo, andaimes de montar e desmontar em vez de utilizar madeira, ou até posso usar a madeira, mas pensando que eu vou usar, montar e desmontar um andaime de madeira, porque não, ele pode ser de madeira montável, dobrável, né, como esses aqui, vai ser talvez um pouco mais pesado, menos prático de carregar do que de repente um de alumínio, coisa assim. Mas a ideia é o reuso, né, o reuso do material. Aqui os carrinhos, outros modelos de carrinhos diferentes que facilitam o transporte, né, de um lugar para outro, as medidas de proteção nos equipamentos, né? Então, aqui vocês estão vendo a serra circular com a coifa para proteger contra acidente, o dispositivo chama-lixo, né? Aqui, ó, para captar a serragem, aqui argamaceiras para projeção de argamassa, placas ilustrativas, né? Informativas sobre o uso de equipamentos de segurança, sobre regras aí da empresa, a previsão aqui para evitar quebra de perfurações em vigas, né? Ó, como aqui, onde vai passar, de repente vai posicionar o ar-condicionado, tudo isso tem que ser previsto, tem que ser calculado no projeto estrutural, então tem uma posição correta, que o calculista que vai dizer onde tem que ser feito, né? Não é chegar lá depois que o negócio está pronto, quebrar, porque tem que passar alguma coisa que não foi prevista, tá? Tudo isso tem que ser planejado. Guarda-corpos, às vezes vai colocar, por exemplo, aqui, ó, como vocês estão vendo, um pré-moldado, né? Aí não tem espera, vai ter que perfurar um pilar. Então, essas previsões, e até o projeto disso, né? De prevendo encaixe, sistemas onde eu possa, sem interferir na estrutura que vai estar lá presente, né? Colocar essas estruturas de segurança que são provisórias, pensar nisso antes da execução é bem legal. Ó. Aqui, por exemplo, eles deixaram uma esperinha no pré-moldado para colocação, só para fixação do guarda-corpo aí. Aí estão as alturas, né? A tela para sinalizar o vão. Aqui também a parte de refeitórios, né? A organização, de preferência que essas mesas, essas coisas sejam reutilizados. O bifezinho ali, né? Para o funcionário, o aquecedor de marmita. Então, a própria estocagem dos blocos, ó, pilhas não muito altas, com circulação entre eles, quer dizer, tem que ter limpeza, né? Aqui até pensar, eu preciso fazer curvas, eu preciso de formas, né? Se eu não for fazer pré-fabricado ou com grau de eu vou insistir no processo tradicional, eu tenho como fazer o processo tradicional de uma forma mais otimizada,
tá? Com concreto armado. Então, aqui é um exemplo de uma forma reciclada, né? Que aceita muito bem fazer a curva como está mostrando aí, né? Que pode ser reutilizada várias vezes também, tá? Essa aqui é feita com resíduo dessas embalagens Tetra Pak, né? Coisas assim. Então, aí está o exemplo dela sendo utilizado para fazer uma curva. Na verdade, o molde, a forma, a geometria da peça, quem está dando são as gravatas, né? Basicamente. E a forma, ela só mantém aí a planeza da viga, né? Da superfície da viga. O cuidado com a manutenção dos equipamentos, então depois do uso, ele ser limpo, lubrificado para evitar acidente, né? Isso vale também para as escolas, são equipamentos que às vezes têm um custo alto, né? Vão ser reutilizados muitas vezes, então não adianta eu investir no equipamento se ele vai ficar jogado aí. Então é isso, essas são algumas estratégias que eu queria passar para vocês, né? Eu acho que tem muitas outras, vocês devem ter visto muita coisa, mas eu dei uma ênfase um pouquinho maior nessa questão da construção enxuta. É isso, tenham um bom dia, tchau, não esquece de dar um likezinho aí.